Agora que todo mundo já leu o segundo capítulo de Boruto to Blue Vortex, chegou a hora da gente comentar um pouco sobre o capítulo de forma geral, fazendo uma rápida review. Novo Rinnegan, segredo sobre o 10 caudas, Boruto extremamente confiante e até um novo poder do protagonista. Bastante coisa aconteceu nesse segundo capítulo, então vamos falar dele. E bom, a primeira coisa que eu preciso confessar é que, apesar de eu ter gostado do capítulo, eu fiquei um pouco decepcionado por não ter rolado Boruto versus Koji e Kawaki nesse capítulo, já que no anterior o final foi basicamente deixando escancarado que os três iriam lutar no mês seguinte, e mesmo que Boruto versus Koji inevitavelmente vai acontecer no terceiro capítulo, o Kishimoto claramente hypou geral pro segundo para essa luta, mas acabou adiando. Então sim, foi algo que me decepcionou bastante, porém o lado positivo disso tudo foi que o capítulo deu bastante destaque para outros personagens que geralmente não tem tanto tempo de tela, como Time 10 lutando e até cenas de ação com a Sarada, fora que o capítulo serviu para estabelecer algumas coisas e explicar outras e teve uma dinâmica bem legal. Por exemplo, foi bom ter toda essa conversa entre Koji e Boruto, pois ficamos sabendo, no caso sendo confirmado, que eles se encontraram de fato 2 anos atrás, e que foi nessa luta que o Koji perdeu o olho esquerdo e o Boruto acabou fugindo, confirmando também que o Boruto se fortaleceu completamente depois desse encontro com o Koji, ou seja, os últimos 2 anos foram cruciais para o Boruto chegar no patamar atual, visto que 2 anos antes ele não era capaz de enfrentar o Koji, mas agora diz que é muito fácil matá-lo. Além disso, também ficamos sabendo que o Boruto andou estudando o Jubi e sabe o perigo que ele representa, diferente do Koji. Eu não vou me aprofundar muito aqui, pois já fiz um vídeo específico sobre esse tema do 10 caudas, mas é curioso saber que o Boruto tem mais conhecimento sobre o Jubi do que o próprio Koji, que convive com ele e foi capaz de até mesmo dividi-lo, criando seu próprio exército. Então esses 3 anos não serviram apenas para o Boruto se fortalecer e fugir, mas também para ele conhecer melhor o seu inimigo e o perigo da ameaça que o seu exército representa para o mundo shinobi. E na minha opinião, o Koji realmente vai acabar pagando caro pela sua arrogância e soberba em subestimar o Jubi, falando que eles são só uma ferramenta e que são bestas que agem por instinto. O próprio Boruto confirma que após o Koji dividir o Jubi, eles não se encaixavam mais nessa definição dada pelo Koji de serem bestas que agem por instinto, e baseado no Garra Suja que atacou o Kawaki, é muito provável que eles estejam ganhando inteligência e autonomia. Na minha visão, o próprio exército do Koji vai acabar com ele, seja o absorvendo ou de alguma outra maneira, pois o próprio Boruto aconselha o Koji a se livrar deles enquanto pode, enquanto estão sob o seu controle, indicando que o Boruto já sabe o caminho que tudo isso vai levar. Sobre a Sarada, eu fico realmente surpreso que tem gente criticando ela por ter sido surpreendida com um Garra Suja, sendo que eu me pergunto se essa galera realmente está acompanhando de fato o mangá. Apesar da maioria dos Garras Sujas serem extremamente fracos, eles possuem uma característica única, a capacidade de transitar entre as marcas de garra do Koji à vontade, fazendo com que eles possam sair de dentro do outro quando quiser, o que os torna incrivelmente imprevisíveis, podendo pegar qualquer um desprevenido. Além de que, se vocês perceberem, apesar deles serem fracos, todo mundo teve alguma dificuldade, menos o Boruto. A Sarada derrotou diversos, mas um deles surgiu de repente. Já com a Chocho foi a mesma coisa, o Inojin também foi surpreendido com um deles, até mesmo o Kawaki, apesar de que o Garra Suja que o surpreendeu era superior demais. Porém, o fato é que esses bichos não são qualquer coisa. A maioria é simples de derrotar, mas como são muitos e possuem essa capacidade especial, acabam dando um certo trabalho. E uma outra coisa que me intriga bastante é que o Boruto quer chegar até o corpo verdadeiro do Jubi, o que sobrou dele lá naquela dimensão provavelmente. E aí eu fico pensando o que o Boruto realmente quer fazer, pois será que se ele conseguir destruir o corpo principal, os outros seres automaticamente seriam derrotados, mesmo eles tendo sido separados e ganhando independência, ou o Boruto simplesmente quer destruir o corpo principal pro Koji não dividir mais o Jubi e aí derrotar os outros que estão sendo guardados pelo Koji. Bom, para fazer isso, significa que o Boruto tem poderes de uma escala enorme para poder lidar com algo assim, e seria bem interessante ver o Boruto vendo aquele mural Otsutsuki. Quem sabe finalmente não descobrimos do que se trata os 2 murais
samurai rachados. Lembrando que lá no final do mangá clássico, o Koji meio que já deixou uma pista de que o Boruto e o Kawaki poderiam tentar chegar lá naquela dimensão em breve. Inclusive, o próprio Sasuke já deve ter falado pro Boruto desse lugar, pois ele já foi lá. Mas dando a minha opinião resumida sobre o capítulo, eu gostei do capítulo, achei um capítulo ok, legal, teve informações bem interessantes, confirmaram outras coisas que a gente queria saber sobre esse tempo, né, que eles deixaram pistas do que aconteceu com o Boruto, mas não tinham confirmado, então acabaram confirmando que de fato o Boruto encontrou com o Koji durante esse time skip. Então algumas coisas foram bem interessantes da gente ficar sabendo, inclusive essa questão aí envolvendo o Jubi e do perigo que ele representa, que a gente ainda teoriza, mas não sabe ao certo, e o Boruto já sabe disso, mas o Koji não. Porém, uma coisa que me intriga é o que o Kishimoto tá tramando, porque será que de fato ele quer fazer as coisas de forma mais lenta nesse segundo mangá, nessa nova fase? Porque, assim, personagens cruciais ainda não foram apresentados, tipo o Amado, que teve uma importância absurda na primeira fase do mangá, e a gente ainda não sabe o que aconteceu com ele e nem com a Delta, mano, já que a Delta, ela era ali uma arma desenvolvida pelo Amado para proteger Konoha, e atualmente a gente não vê ela ali em ação defendendo a vila dos Garras Sujas. Então eu me pergunto o que aconteceu com o Amado, já que ele é um personagem muito importante, e eu também quero muito saber o que aconteceu com o sonho dele ali de ressuscitar a sua filha através do karma, pois na cabeça dele, né, já que ele provavelmente foi afetado pela onipotência, o Kawaki, ele saiu da vila, e é o Kawaki que tem o karma ali para ressuscitar a sua filha. Porém, uma coisa que a Sumire fala no primeiro capítulo, que é bem curioso, é que ela diz que todas as pessoas ficaram um pouco confusas com o fato do corpo do Kawaki, o original, ser modificado se ele nasceu e cresceu em Konoha. Só que com o tempo essa dúvida foi sendo silenciada. Mas aí eu pergunto, será que o Amado ele não sacou isso? Pois foi, né, o Amado que ajudou a desenvolver ali o Kawaki e fazer experiências com ele quando ele tava na cara. Então será que o Amado acabou não desconfiando das coisas e meio que notando que o Kawaki verdadeiro, ele era ali o Boruto, né, que no caso foi trocado? Mano, é muito confuso explicar isso, mas basicamente o que eu tô querendo dizer é, será que o Amado, ele meio que não tá desconfiando que realmente alguma coisa aconteceu? Porque diferente de outros personagens, o Amado, ele sabia muito sobre Shinjutsu, e ele sabe do potencial dos Otsutsukis e do que eles podem fazer, que os poderes deles realmente fazem milagres. Então é algo bem curioso, eu quero saber o que de fato aconteceu com o Amado, além do próprio Sasuke, né, mano? Já que a gente ainda não tem ideia do que aconteceu com o Sasuke, e é muito estranho porque nem o Koji comenta nada sobre ele, né? Conhecendo o Koji, se ele realmente fizesse algo com o Sasuke, eu duvido que ele não teria já provocado a Sarada ali quando ele apareceu na vila, falando que fez algo com o pai dela, ou que foi atrás do Boruto e do pai dela, ou até mesmo provocado o Boruto, né? Já que o Koji, ele deu uma provocada ali no Boruto, falando que ele fugiu há 2 anos atrás. Então eu fico me perguntando se realmente o Koji tivesse matado o Sasuke ou ferido ele gravemente, será que ele não teria já provocado ele nesse capítulo, falando algo relacionado ao que ele fez com o mestre do Boruto? Então algumas coisas ainda estão muito estranhas pra mim, e eu realmente queria respostas pra ela. Enfim, vamos aguardar. Mas deixa aí o que vocês acharam desse capítulo, deixa aí a opinião de vocês e também a expectativa de vocês pros próximos capítulos em questão. Enfim, é isso, se inscreva no canal porque tá saindo vídeo todo dia, deixa o like também pra ajudar no engajamento, e a gente se vê numa próxima. Lembrando que essa review aqui tá sendo mais curta, assim como a última, porque eu realmente estou fazendo vários vídeos para comentar sobre diversos pontos do capítulo, então acaba que a minha análise ela tá sendo meio que por vídeo, né? Eu tô fazendo vários vídeos para discutir sobre cada ponto, então meio que não sobra muita coisa para falar, porque eu já fiz vários outros vídeos dando minhas opiniões sobre algumas coisas que já aconteceram. Enfim, basicamente é isso. A gente se vê numa próxima. Falou!